Seu Deus não vai falhar, seu Deus não vai falhar, porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. No mundo em pleno século, há tantos que prometem tudo na vida. Não passam de palavras, aquilo que prometem não podem dar. Mas o que foi comprado com sangue imaculado e salvo está. Está também seguro que hoje e no futuro seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar, seu Deus não vai falhar, porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Seu Deus não vai falhar, seu Deus não vai falhar, porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Há tantos caminhando, aos homens confiando o seu futuro, que esquecem do presente sem ter Jesus na mente e no coração. No salvo pela fé, sua vida está de pé, sem duvidar. O seu futuro é o céu, foi Deus quem prometeu e nunca falhará. Seu Deus não vai falhar, seu Deus não vai falhar, porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Seu Deus não vai falhar, seu Deus não vai falhar, porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Amém. Deus não falha, nem vai falhar. A nossa gratidão a Deus por a vida de cada um que nos assiste nesse momento. Nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor por esta noite que o Senhor nos deu, por o dia que tivemos aí, proveitoso para a glória de Deus. Essa sexta-feira, noite na qual nós temos nos reunidos no culto da unção, e para testemunhar, para orarmos, para intercedermos uns pelos outros. E nós sentimos muita saudade dos irmãos, mas eu tenho certeza de uma coisa, que o Consolador, o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é consolo. É consolo, é resposta de oração, é orientar o crente no momento do seu clamor. A palavra diz lá em Romanos, capítulo 8, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito expressamente nos conduz, nos orienta como devemos orar. E nesta noite maravilhosa, nós estamos aqui agradecidos a Deus por essa porta que Deus nos abriu para levar até você que está em casa a mensagem de confiança, a mensagem de perseverança, a mensagem de um Deus que opera e que responde àqueles que suplicam a Ele com o coração quebrantado. E nós, neste momento, nós queremos orar com você. Muito obrigado por nos receber em sua casa e nós queremos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por o dia que o Senhor nos deu, por essa noite na qual estamos vivendo ela. Nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, nós queremos te rogar nesse momento por aqueles que se encontram aflitos, desesperançados, sem orientação. E nós queremos, em nome de Jesus, te suplicar que o Senhor esteja abençoando, orientando, acalmando a cada coração. Sobre os doentes, Pai, derrama o teu bálsamo e cura-os em um nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, te damos louvor e glória em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos cantar o hino 314 do cantor cristão, e nós vamos cantar com muita alegria este hino, e que fala
Estou seguro. Hoje nós vamos falar sobre oração, baseados no Salmo 66, mas esse hino ele fala muito ao coração. Meu coração, espero que também que ao seu coração fale, porque são verdades maravilhosas. Logo em seguida, a nossa irmã Amália vai fazer a leitura devocional da noite, para a glória do nome do Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar. Ele não está dizendo que vai ficar na luta, ele vai atravessar, descansando no poder de Deus. Descanse no poder de Deus, confie, e em nome de Jesus. Nossa irmã Malha vai fazer a leitura devocional da noite, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a água ruja e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embrandecerão e os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor,
que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros em fogos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está comigo e está com você. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. O salmista Davi diz uma coisa muito importante, que todo motivo de guerra ele acaba. Ele queima os carros no fogo, quebra o arco, corta a lança. E ele diz a nós, a cada um de nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se o coração. Aquiete-se, creia de todo o seu coração. Uma coisa é você dizer que crê, outra coisa é com as obras, com a prática, você demonstrar realmente que crê. Crer é confiar, crer é entregar. E crer principalmente é saber que está sob o controle de alguém que é muito e faz muito melhor do que você pede ou pensa. Amém? Eu gostaria de cantar um louvor de 1978, baseado no Salmo 66, versículos 19 e 20, que é o tema da nossa mensagem hoje. O Deus bendito que atende a oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. A confiança. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Amém? Essa é a confiança que ele tem ouvido e tem atendido ao seu rogo, à sua oração. Amém, meu amado? Abra sua Bíblia comigo. No Salmo 66, Salmo de Davi. Davi louva ao Senhor por o seu livramento, pelas maravilhas que ele faz. Ele continua o mesmo. O Armando Filho tem uma música maravilhosa. Não sei nem dizer que música o Armando Filho mais me toca, as músicas dele. Mas ele fala que esse Deus a quem nós servimos, ele faz maravilhas em nossa vida. E ele faz proezas a favor de todos aqueles que o buscam, todos aqueles que abrem o coração com sinceridade. Eu vou ler o versículo número 20. Versículo 20 diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O Deus bendito que atende a oração. Senhor, nós estamos nessa noite juntos com a tua igreja e juntos com todos os amigos e irmãos que nos ouvem. E crendo, Senhor Deus, que a tua palavra não volta para ti vazia, antes prospera para aquilo que é enviada, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que ouvidos sejam abertos, que entendimentos sejam abertos.
Senhor Deus, tira toda inquietação, dá calmaria nesse momento, que as pessoas possam parar um pouco no corre-corre, na agonia, nas preocupações, em meio a tantas notícias ruins. E cremos realmente que o Senhor atende a oração daqueles que te buscam, Senhor. É por isso que estamos aqui nessa noite. Esse é o nosso propósito. Falar do Deus fiel, o Deus bondoso, que atende a súplica do necessitado. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos ser edificados nessa noite. Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha nos guiar em toda a verdade. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode guiar o homem em toda a verdade e fazer lembrar tudo que Jesus disse. E é confiados nisso, Senhor, que pedimos, Santo Espírito, a tua intervenção neste momento sobre nós, que eu seja boca de Deus para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Davi escreve esse cântico maravilhoso para denotar, para tentar fazer, através de um cântico, demonstrar sua gratidão ao Senhor pelos seus feitos notáveis, por as numerosas vitórias que Davi teve, por muitas vitórias que Davi teve. E ele começa o salmo dizendo o seguinte: aclamai a Deus de toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Então nós devemos saber que não é um Deus comum, não é um Deus que é elevado, não é um Deus... As pessoas sempre estão em busca de um Deus, o Deus da fertilidade, é o Deus da guerra, é o Deus das nações. Sempre tinha um Deus destinado a uma determinada área de sua vida, mas Davi exalta ao Deus total, ao Deus que é onipotente, é o Todo-Poderoso, é o Deus que atua em todas as áreas da vida, o Deus que dá livramento, que dá consolo, dá força, dá inteligência, o Deus que dá segurança, o Deus que dá vitória. E ele, no versículo de número 3, ele começa a falar um pouco sobre a história de Israel, da forma como Deus trabalhava e trabalhou. Aí Davi começa a citar o seguinte: dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a tal mostra aos submissos aos teus inimigos. Aí ele diz assim, versículo de número 3, veja só o que diz aí no versículo de número 3, 4, prostra-se toda a terra perante e cante salmos a ti, salmodiai o seu nome, vinde e vede as obras do Senhor, tremendos feitos fez aos filhos dos homens. E ele começa a se lembrar do que Deus fez com Israel, tirou do Egito. No versículo 6, ele diz assim: converteu o mar em terra seca. E ele começa também, logo depois, ele fala da travessia também do Jordão. Passaram o rio a pé, e ali se alegraram nele, exaltaram a ele, porque ele faz feitos notáveis, e Davi tinha de sobra motivos para celebrar o Senhor. E ele diz assim: é ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. E no versículo 9 ele diz assim: o que preserva com vida a nossa alma e não permite que resvaleçam os nossos pés. Aí, o que é mais maravilhoso, meus amados irmãos, é que ele fala no versículo de número 10, pois o Senhor nos provaste a clinóstenes como a crisol e a prata. O Senhor fez com que o homem ele passasse por situações, provações, que fosse como refinado no fogo, e ele compara com a prata. Tu nos deixaste cair em armadilhas, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças,
passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxesses a um lugar espaçoso. Davi diz o seguinte, que em meio às tribulações, em meio às provas, ele diz que serviu para uma coisa, ele se compara como crisol e principalmente como a prata. Quanto mais fogo leva, mais purificada ela fica. Então as provações na vida de um crente, as situações adversas que se levantam, não são para destruir o crente, não são para desestimular, para acabar com o crente, pelo contrário, é para purificar o crente. Eu vou te explicar por quê. Porque é na provação que nós oramos mais, é na provação que nós lemos mais a palavra, é nas provações que nós nos quebrantamos, que nós jejuamos. Já viu falar alguém que no meio de um banquete foram fazer, tem uma festa ali, não, eu vou jejuar, é conversa, é balela. Eu nunca me esqueço que quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam ao Senhor Jesus, Senhor, por que nós jejuamos e teus discípulos não? Os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não. Eles podem, porventura, jejuarem os noivos enquanto estão com os convidados, enquanto estão com o noivo? De forma alguma, mas dias virão em que eles jejuarão. Então há tempo para tudo, e a prova ela gera isso, o desejo de se abster da comida e se alimentar do pão do céu. E Davi diz claramente, diz assim a situação, nós nos sentimos como os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Esse salmo é tão importante. Davi fala do passado de Israel, fala de suas vitórias. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que esse salmo também foi lido, diz os historiadores bíblicos, foi lido pelo rei Ezequias, quando Israel foi cercada por Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, e o comandante de seu exército foi ali para insultar ao povo de Israel, e dizendo o seguinte, olha, se existem homens, era um exército poderosíssimo, Israel estava todo sitiado, e ali Rabsaque, ele diz uma coisa muito séria, ele diz assim, olha, vocês vão mover, não engane Ezequias, porque vocês vão terminar comendo seus excrementos, as suas fezes, e bebendo as suas urinas, para poderem definhar até morrer. E demais tempo eles vão ali se aproxima Rabsaque com todo o exército ali acampado, causando um espanto, temor, e todo o povo está ali em cima das muralhas a ouvir. E ali, aqueles homens que são interlocutores, aqueles homens que estão no meio de uma conversa, aqueles homens que se funcionam como pessoas que estão ali para mediar assuntos estratégicos e paz, e ali quando aquele homem de Israel sobe naquela muralha, ele pede a Rabsaque, olha, não precisa falar em aramaico, não precisa falar na nossa língua, mas você fale na sua própria, que a gente vai entender. Mas o interesse do rei era justamente desmoralizar a Israel e colocar aqueles homens em xeque, porque eles estavam praticamente subjugados, estavam todos cercados. Aí, de repente, eles assim, é assim? Aí foi que ele tomou mais fôlego, o Rabsaque, que era o interlocutor, aquela pessoa que estava ali adiante do rei da Síria. E ali ele começa a dizer o seguinte, olhe, não engane Ezequias, que vocês vão ser libertos, pelo contrário, vocês vão padecer. Aí ele começa a dizer um monte de besteira, e assim diz o Supremo Rei, e ele fala com arrogância e diz que Senaqueribe é o rei, o Supremo Rei, porque dominava toda aquela região. E não vos engane, ele dizendo que vai chamar o rei do Egito e todo o seu exército para livrar vocês. Não vai ter livramento, não, nós vamos subjugar vocês. Olha, a conversa é essa. Aí eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. Aí começou a citar algumas nações, dizendo, olha, tal nação não pode livrar, o Deus dele também não pode livrar, o Deus de fulano não pode livrar, não será o Deus de vocês. Aí foi aonde o negócio complicou para o lado do rei Senaqueribe e para o lado daquele homem arrogante que estava ali a serviço do rei, para causar medo, pavor à nação de Israel, o povo de Deus. Nós ouvimos muitas coisas, irmãos, que causam pavor, que tocam terror, que nós
temos que ter cuidado e não podemos dar ouvido a más notícias. E ali o que acontece? E eles, nenhum Deus dessas nações pôde livrar, também não será diferente com esse Deus, não vai livrar vocês. O rei Ezequias, ao receber uma carta, ele vai, para que ele se renda, ele vai ao templo, aleluia, vai para a casa de Deus, e ali ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo e diz que com a ameaça eles fizeram, e conta tudo, narrou diante do Senhor, tudo que eles tinham dito, toda a arrogância, todas as palavras de medo que causou a todo o povo, e é interessante notar que eles fizeram questão de falar na língua do povo, para causar terror. Talvez você esteja em casa como aquele povo que estava ali em cima da muralha, com os olhos apavorados e com os ouvidos, totalmente aguçados para ouvir o que não devia. Muitas vezes estamos com os ouvidos aguçados para ouvir o que não se deve ouvir, mas estamos com os ouvidos tapados para o que devemos, necessitamos ouvir e praticar. E levar para a prática, perdão. Mas o que é interessante, meus amados irmãos, é que quando eles estão ali, o Senhor fala, e ele com o coração quebrantado, se derrama diante do Senhor, aí já vem lá Isaías, o profeta, filho de Amós, e diz, olha, porque ele se levantou com voz arrogante, ele não está falando com Deus, e você pode ver no capítulo de número 20 de 2 Reis, que eles assim, Deus falando e dizendo, olha, vai, porque eles confiaram, todos esses deuses que eles falaram, são deuses que são trabalhados em pedra, são deuses que são trabalhados em madeira, mas eu, Senhor, sou diferente, e eles vão ver a diferença, meus amados irmãos, e foi totalmente diferente, porque Deus desbaratou, Deus mandou o seu anjo naquela noite e feriu todos aqueles homens que estavam ali praguejando, mentindo e dizendo coisa arrogante, comparando Deus com pedra, comparando Deus com madeira, com ouro, com coisas feitas por mão de homens. Nosso Deus, ele não é feito, nosso Deus faz, é criador de todas as coisas. Essa é a diferença do Deus a quem você serve, é Deus que eu estou falando, desse Deus. Eu não vou cair na besteira, como muita gente diz, a Bíblia diz, é a Bíblia, não é só a minha Bíblia que diz, não, é a Bíblia, palavra de Deus. Ela diz, esta palavra que Deus não é a minha, mas esta Bíblia, a palavra de Deus, livro sagrado, ela diz claramente que Deus é Isaías, e eles oram, e depois quando Deus dá livramento, morrem todo aquele exército numa só noite, porque a palavra de Deus diz que Deus mandou uma praga de ratos ali, que urinaram e causou uma peste neles, que eles morreram todos, quando chegaram lá, eram todos mortos no arraial. O que me deixa alegre em tudo isso, meus irmãos. E Deus disse a ele, olha, eu vou botar um anzol em teu nariz, e eu vou te humilhar para você aprender a respeitar o Deus a quem eu sirvo. Irmãos e amigos, nós passamos por situações adversas, nas quais nós sentimos, como diz aqui o salmista Davi, sentimos como se cavalos, nós sentimos uma tensão, dor no corpo, falta sono, falta fome muitas vezes, na perspectiva de dias maus, mas Deus muda situações. É interessante notar que eu esquecendo de contar uma coisa interessante. Aqueles homens afrontaram tanto Israel, que ele disse assim, olha, se tiver 2.000 homens para montar em cima de cavalos, coloque eles para vir lutar contra um só de um dos capitães, e vocês vão ver o tamanho do nosso exército. Era muita humilhação, meus irmãos. Imagine o poder bélico, o poder basicamente assim, estamos aqui de repente, os Estados Unidos todinho chega com todo o seu arsenal e diz, se renda, acabou-se agora. É basicamente isso, eu quero traduzir para mais ou menos você sentir a situação. Todos aqueles soldados com armas, com helicópteros, com bombas atômicas rodando sobre o Brasil. Imagina, era mais ou menos isso que estava sentindo, a sensação
de aperto, de tristeza, de angústia, mas Ezequias confiou no Senhor. E o Senhor lhe deu resposta, e o Senhor lhe deu livramento. O Senhor deu resposta, deu livramento a Moisés e a todo o povo, fez eles passarem o mar, abriu o mar em duas bandas, diz aqui o texto, claramente, assim, converteu o mar em terra seca, e converteu, e passaram o rio a pé, e ali nos alegrarmos, Deus. Deus faz proezas, Deus faz maravilhas, Deus muda situações. E o que é interessante é o seguinte, um dos segredos que Davi viu, para que ele não caísse na jogada do diabo e não fosse atingido, não fosse assolado, não fosse achincalhado, porque o segredo é não olhar como... a palavra de Deus diz assim, que aquele homem chamado Pedro, quando Jesus chamou ele para fazer o impossível, andar sobre as águas, como ele estava passando, quando Jesus disse assim, vem ter comigo, Pedro disse... se é o Senhor, eu vou ter com o Senhor. E é interessante, a Bíblia diz assim, relata claramente, e começou a andar, mas vendo as ondas, observando as ondas, e é por isso que o salmista Davi diz assim, no versículo de número 18, se no meu coração eu contemplar a iniquidade, a vaidade, as dificuldades, o Senhor não me teria ouvido. O que é contemplar? Contemplar é ficar observando, pasmo, refletindo, é você contemplar, é você parar para dar atenção. Então, se você parar para dar atenção às dificuldades, aos problemas, ao que as pessoas dizem, aí é a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro, vendo as ondas, porque tinha intimidade com o mar e sabia do que se tratava, de que era normal o que Deus estava fazendo, era sobrenatural o que ele estava fazendo, ele temeu e foi afundando, porque ele contemplou as ondas. Talvez você esteja assim, contemplando as notícias, talvez você esteja complicando e aplicando o seu coração, contemplando o que você não deve contemplar. A palavra de Deus diz assim, olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos nunca sofreram vexame. Aí, no versículo de número 18, ele diz assim, olha, Davi diz assim, se eu tivesse contemplado a vaidade, se o rei Ezequias tivesse contemplado, estamos perdidos, eles tinham se perdido, a nação tinha sido totalmente subjugada, presa, escravizada e talvez até dizimada. Mas Ezequias vai à presença de Deus. O segredo da vitória, o segredo de mudar a situação é você ir à presença de Deus. Ezequias foi à presença de Deus e na casa de Deus, na presença de Deus, Deus usou o profeta Isaías e disse, não se perturbe. Deus vai mudar o quadro. Deus, irmãos, permite que muitas coisas venham para que os homens se quebrantem, para que os homens se arrependam, para que os homens vejam os seus maus caminhos e se convertam ao Senhor. Versículo de número 19. O salmista diz assim, Davi diz assim, entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido a voz do meu coração. Ele não estava dizendo assim, não é uma voz, não é uma coisa que sai aleatoriamente, não é uma coisa da boca para fora, mas ele está dizendo que é algo que procede do coração. Assim é o clamor, assim é o quebrantamento. O quebrantamento, ele vai no íntimo da pessoa. É por isso que o salmista diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a tua presença. E a convicção de Davi em ter vitórias. Entretanto, Deus me tem ouvido, versículo 19, e me tem atendido a voz do meu coração. É clamar ao Senhor de todo o coração. Lá em Lamentações, nós vemos claramente que diz assim, sobre como se deve clamar. E dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós temos que crer, irmãos, que se o povo de Deus chama pelo seu nome, se humilhar e se converte seus maus caminhos, Ele ouve do céu e perdoa os pecados. E o que é mais interessante é, o salmista Davi, no versículo 20, ele diz, bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem
aparta de mim a sua graça. Graça que eu gostaria de lembrar que é um favor imerecido. Davi ora e pede ao Senhor no versículo 19, dizendo o seguinte: eu clamo com o coração. Bendito seja Deus, porque Ele vê a sinceridade do meu coração e responde e atende a minha voz por socorro. Davi deu uma grande lição. Você viu, ele conta a história da ação de Deus no passado, nos feitos do Senhor, em conduzir o povo da escravidão à terra prometida. Ele conta os feitos do Senhor em livramentos pessoais, em meio às suas guerras, em meio às suas lutas. E o povo de Israel pega esse salmo de Davi, anos depois, e vão à casa do Senhor e fazem cultos de celebração a Deus pela vitória sobre a grande nação dos assírios, sem mover uma palha, só movendo o coração, e o coração quebrantado diante de Deus. Um quebrantado coração, ele move o coração de Deus. Um coração arrogante, a Bíblia diz que Deus despreza aos soberbos e rejeita todo o altivo, mas Ele dá graça aos humildes. Eu gostaria de dizer, meu amigo, dar uma palavra de conforto a você. Esse Deus de Davi, esse Deus que tirou o povo do Egito com feitos notáveis, que fez o povo passar no mar em terra seca e cruzar o rio a pé. Esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que ajudou Ezequias e toda aquela nação de Israel, esse é o Deus que está presente aí na sua casa, que está bem pertinho de você. Lá em Romanos 10, assim, porque com a boca se confessa e com o coração se crê a respeito da salvação. Você precisa confessar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu gostaria de orar por você, de orar com você, porque eu também faço parte do pacote. Eu também sou povo de Deus, eu não estou alheio a situações, eu não estou alheio a dificuldades, eu não estou alheio, não sou insensível, eu sou parte desse povo. Eu lembro bem do que disse Isaías quando teve uma visão de Deus, quando viu todo o pecado, e disse: estou perdido, porque a presença de Deus, irmãos, não se engane, a presença de Deus não é para você causar julgamento nos outros, como eu vejo um pessoal com ideal de santidade, é olhar de cima para baixo e você, mas o ideal de santidade que a Bíblia fala, ela começa a tratar pessoalmente com o profeta, e quando ele viu a glória de Deus, eu gostaria de dizer justamente isso, a glória de Deus, ela faz a diferença. E quando ele viu a glória de Deus, meus amados irmãos, ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou uma pessoa impura. A palavra de Deus diz que as nossas obras de justiça não passam de trapo, de imundícia. Não passa daquelas coisas que são removidas, daquelas ataduras que são tiradas de doentes, cheia de contaminação, cheia de casca de ferida, cheia de coisas que procedem de nojeira, e eles não passam de trapo de imundícia diante de Deus. Essa é a colocação que eu gostaria de falar a você. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Não é porque você merece, não é porque você é melhor do que ninguém, mas porque Deus é bom. Deus é um ser infinitamente bom, que não nos trata segundo nossos pecados, nem retribui segundo as nossas iniquidades. E eu acho lindo quando o Salmo diz que assim como o sol está dentro do sul, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Creia que Deus, Ele está operando. Eu gostaria de orar com você. Talvez você esteja numa situação sentindo em aperto, em tristeza e angústia, e dizendo como será, como é que vai ser. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a você. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele tem o poder de mudar situações na qual estamos vivendo. Mas entenda uma coisa, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que aconteça, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos o que dizemos e o que falamos, mas Ele sabe a necessidade, Ele sabe até onde nós aguentamos. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a você. Creia, porque
e pela graça do Senhor. Nem afasta de nós a sua graça, não é porque merecemos, mas porque Ele é bom. Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar. Nós hoje aqui trouxemos para a tua igreja e para aqueles que estão nos assistindo uma situação na qual o salmista Davi louva ao Senhor pelos seus tremendos feitos na nação Israel no passado, como usou o teu servo Moisés, como fez eles trazendo de forma miraculosa, sobrenatural, passando no meio do Mar Vermelho, passando, abrindo o rio, Senhor Deus, Jordão, na cheia maior de toda a sua história. Eles passaram no rio a pé, que estava transbordando todos os cantos. E o Senhor fez passar toda a nação em segurança. Senhor, nós queremos e confiamos que o Senhor nos fará passar por essa situação, por meio desse rio que causa terror a todos nós, por meio desse mar que causa, Senhor Deus, pavor por o seu tamanho, por, Senhor Deus, o seu rugido das notícias que vêm, mas nós queremos que o Senhor conduza o seu povo. Nós queremos que o Senhor opera, e é isso que constata Davi. Nós muitas vezes podemos sentirmos em nossas costas, em nosso corpo pesar, como se carros e cavalos tivessem passado sobre as nossas costas, mas nós podemos sentir como aquecido, Senhor Deus, e em meio às situações, adversidades, como uma prata que vai sendo tão forte. A situação, as adversidades, as provações, que pensamos que vamos derreter, que vai se acabar, mas há um objetivo em tudo isso, é purificação, é santificação, é busca por santidade, por presença de Deus. E eu quero te apresentar nesse momento, Senhor Deus, a pessoas que, como Ezequias, se sentiram acuados, se sentiram perturbados, se sentiu perplexos, com muita dor, mas que essas pessoas possam fazer como Ezequias, possam ir à presença de Deus, porque na presença de Deus há resposta certa, a situação é transformada, é mudada, porque assim faz o Senhor. O Senhor é um Deus que opera grandes maravilhas. O Senhor é que pega o pobre do monturo e o transporta para que ele se assente com príncipes. O Senhor é que tira, Senhor Deus, que os homens um dia estão comendo fezes de pombos, que sejam até achincalhados dizendo que vão comer as fezes e a urina, e no outro dia tem livramento. Senhor Deus, nós queremos te pedir por essas pessoas agora que nos ouvem. A situação em cada um está inserido, envolvido. Senhor, socorra. E que essas pessoas possam sentir a mesma emoção de Davi. E a receita é não contemplar a situação, não parar e ficar, meu Deus, e agora, olha que coisa, que notícia horrorosa, estamos perdidos, não, mas confiar no Deus que por nós tudo executa, no Deus que é misericórdia, que é amor e que é bondade, e dizer claramente, entretanto, o Senhor, em meio a tantas notícias ruins, entretanto, o Senhor tem me ouvido. É constatação, é segurança. Entretanto, o Senhor tem me ouvido o clamor e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado por a sua presença, por a sua participação nessa noite conosco, por estar nos recebendo em sua casa. Eu rogo as bênçãos do Senhor sobre você. Lembre-se, você pode não estar imune. Eu não estou imune de passar situações como essas. É por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais penetrante. Eu tenho certeza que penetrou seu coração. E eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu quero agradecer a você nessa sexta-feira. Erga a sua cabeça. Não importa a situação que você esteja vivendo.
Israel, Deus mudou a situação. Deus muda a situação quando a Ele clamamos. Não importa o que você esteja ouvindo, escute a voz de Deus. Leia a palavra, ore mais. O problema, como diz o hino cantor cristão, temos lidas e pesares e na vida a tentação. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não se preocupe. Deus está presente, mas Ele está mais perto de você do que o ar que você respira. Um abraço fraterno. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E até domingo, em nome de Jesus, nesse mesmo horário. Amém. Glória a Deus. Aí.